Olá pessoal, meu nome é Lucas Ferreira. Aqui é um vídeo com resumo sobre o sarampo. Bem, definição. O sarampo é uma doença viral de transmissão direta de pessoa a pessoa que é altamente contagiosa. Ela vai se caracterizar, do ponto de vista clínico, por uma fase prodrômica, um pródromo de febre, tosse, coriza e conjuntivite que vai aparecer, que juntos esses sintomas vão aparecer após um período de incubação de cerca de 10 dias. Então, o sarampo ele começa como se fosse uma doença viral inespecífica, mas esses pacientes eles evoluem com exantema maculopapular generalizado. Bem, o sarampo, uma das manifestações do sarampo são as chamadas manchas de Koplik. As manchas de Koplik são pontos esbranquiçados ou azulados que estão numa base eritematosa presente na mucosa oral. Essas manchas elas aparecem um pouco antes do exantema e são patognomônicas, são úteis no diagnóstico da infecção pelo vírus do sarampo. E aqui o quadro de exantema que começa principalmente na região de cabeça e depois se espalha para troncos e membros. Nós vamos ver com mais detalhes como acontece o curso clínico do sarampo, o que é muito importante para o seu diagnóstico. Bem, então o sarampo ele é causado por um vírus de RNA não segmentado de fita simples, da família Paramoxiviridae. Esse vírus ele é antigenicamente monotípico, o que significa que, apesar da sua distribuição no tempo e no espaço, as proteínas responsáveis pela imunidade conferida ao hospedeiro, elas se mantêm praticamente as mesmas, ao longo do tempo e do espaço, o que significa que a vacina contra o vírus do sarampo costuma ser altamente eficaz. Epidemiologia. Então, é uma doença altamente contagiosa, sendo que um único indivíduo pode transmitir por até 10 indivíduos suscetíveis. Numa população em que pelo menos 10% dessa população esteja suscetível, ou seja, não vacinada, e que não tem histórico de infecção, essas pessoas para que ocorra uma epidemia, basta que 10% dessa população esteja suscetível. Os principais locais de transmissão, sendo uma doença contagiosa e de transmissão principalmente entre crianças, os principais locais são numa mesma família, nas escolas, nas creches, nos ambientes médicos, principalmente naquela fase prodrômica em que os profissionais de saúde ainda não identificaram que é um caso suspeito de sarampo. O sarampo ele não tem animais reservatórios, então o ser humano é o único portador desse vírus, o que sugere ainda mais a importância da vacina. Ele pode ser uma doença endêmica, com epidemias sazonais anuais superpostas a ciclos epidêmicos mais longos. Bem, como se dá o processo de patogênese da infecção pelo sarampo? Então, a transmissão através de perdigotos respiratórios a curtas distâncias. São secreções eliminadas pelas pessoas com sarampo, que são aspiradas pelos indivíduos próximos, ou então através de secreções contaminadas presentes em ambiente, onde, por exemplo, outras crianças tocam e levam as mãos ao olho ou à boca, ocorrendo a transmissão. O período de incubação ele dura cerca de 10 dias, pode ser de 8 a 12 dias. E ao fim do período de incubação, dá início então ao quadro de febre, caracterizando inicialmente uma doença viral aparentemente inespecífica. Depois de 14 dias dessa infecção, acontece o aparecimento do exantema, que vai levar uma maior suspeita do quadro de sarampo. Então, o vírus ele invade as células dendríticas das mucosas da via aérea,
os monócitos e os alvéolos. Então, ele chega até os pulmões e consegue invadir diversas células presentes nas vias aéreas inferiores. Essas células levam o vírus até os linfonodos de drenagem, né, onde eles sofrem um intenso processo de replicação viral, gerando uma viremia primária, né, a princípio assintomática. Após essa viremia, o vírus ele infecta vários outros órgãos do corpo, como timo, baço, outros linfonodos, rins e fígado, gerando um novo processo de replicação e viremia, né? Que é uma viremia secundária, levando à destruição de várias células pelo corpo, com um quadro histopatológico característico de fusão das membranas celulares com formação de células gigantes multinucleares. É justamente nessa segunda viremia que o vírus causa que ele é capaz de infectar o epitélio das veias aéreas, possibilitando a transmissão para as células, né? Quer dizer, a transmissão entre pessoas após essa infecção das veias aéreas. Bom, então você vê que o vírus do sarampo depende de dois processos de viremia para que aí sim ele possa causar um quadro sintomático. Após essa segunda viremia vão chegar os sintomas inespecíficos do sarampo, com uma intensa resposta inflamatória, caracterizando o fim do período de incubação. Bom, o indivíduo, com suas respostas imunológicas nessa fase prodrômica, vai responder principalmente com células NK e proteínas antivirais, defesa inespecífica. Mas vai acontecer um processo de resposta imune mediado por células T helper 1, uma resposta adaptativa. E é justamente nessa resposta, em cerca de 14 dias após a infecção, que acontece o exantema, ou seja, o exantema característico maculopapular, ele ocorre devido ao processo de reação imunológica, de imunidade celular. O que significa que pacientes infectados pelo sarampo e que não tenham funcionando bem, né, a sua imunidade celular, podem não ter o quadro característico de exantema e, portanto, não ter o seu diagnóstico confirmado. Depois dessa resposta, vem então uma resposta T helper 2, levando à produção de anticorpos, e esses anticorpos eles vão ser medidos nos exames laboratoriais, os anticorpos IgM. Bem, mas essa resposta T helper 2, mais tardia, ela não é essencial para a eliminação do vírus, uma vez que pacientes com a gama-globulinemia, aqueles pacientes que não produzem anticorpos, eles já são capazes de eliminar o vírus justamente através da resposta mediada por células. O vírus do sarampo ele é capaz de causar uma imunossupressão. Então, nesses pacientes, quando acontece essa viremia secundária e essa resposta T helper 1, ocorre um processo de imunossupressão que torna esse indivíduo suscetível a infecções bacterianas secundárias, né? Principalmente infecções da via aérea superior, como pneumonia e também otite média. Essas complicações, essa imunossupressão e essas doenças secundárias, elas são responsáveis pelas complicações que a doença pode ocasionar. Bom, como nós vamos abordar um paciente com sarampo? Em primeiro lugar, levantando a suspeita do diagnóstico, um quadro de febre, de exantema generalizado, principalmente nas áreas endêmicas, como várias áreas do Brasil, né? O diagnóstico, ele em geral requer confirmação laboratorial, e com exceção em grandes surtos. Então, numa cidade que várias crianças apresentam o mesmo sintoma de sarampo, existe confirmação de sarampo ali, ou seja, um surto de sarampo num hospital, numa creche, o quadro já por si só já é sugestivo. O tratamento, não existe uma medicação específica para o tratamento da infecção por sarampo, que seja comprovada e eficaz. Mas a vitamina A e a ribavirin são dois medicamentos utilizados. Então, nos pacientes com sarampo é documentado que uma deficiência de vitamina A que acontece nesses quadros aumenta o risco de mortalidade.
Portanto, a reposição de vitamina A ela pode ser indicada, como veremos a seguir. Os antibióticos eles podem ser úteis para tratar as complicações, que são as infecções bacterianas secundárias à imunossupressão causada pelos vírus. Bem, quais são as manifestações clínicas que levantam a suspeita diagnóstica? Então, é uma febre e um mal-estar, seguidos de tosse, coriza e conjuntivite, que vão acontecer naqueles pacientes que têm uma história de proximidade com uma outra pessoa que teve o sarampo diagnosticado. Então, num surto numa creche, num surto numa numa escola e por aí vai. As manchas de Koplik, elas são patognomônicas, elas já são úteis para dar o diagnóstico clínico. E são manchas que aparecem 2 dias antes do exantema, aquelas manchas azuladas presentes na mucosa oral, que tem em torno de 1 milímetro. E vão desaparecer, duram em torno de 2 dias e vão desaparecer com o quadro de exantema. Bem, o exantema, então, ele começa em torno de 2 semanas após a infecção, 4 semanas após o início do quadro, 4 dias após o início do quadro prodrômico. Então, as máculas eritematosas, elas vão começar principalmente na cabeça, atrás da orelha, no pescoço e na linha de implantação dos pelos. E com a evolução, esse exantema se espalha para tronco e também para os membros. Lembrando que nos pacientes que têm problemas com a imunidade mediada por célula, como os pacientes HIV positivos e os pacientes imunossuprimidos, pode não haver um quadro característico de exantema, que é chamado de sarampo atípico. Cefaleia e principalmente dor abdominal, vômitos e diarreia podem acontecer. O vírus ele é capaz de infectar as células do trato gastrointestinal, causando o quadro diarreico. A mialgia é outro sintoma que também pode ser relatado. Então, aqui de manifestações clínicas. Primeiro surge o aparecimento da tosse, depois a coriza, a conjuntivite, as manchas de Koplik e, por fim, o exantema. Aqui as manchas de Koplik, manchas azuladas ou esbranquiçadas na mucosa oral. Não confundir com as glândulas de Fordyce, que não estão numa base eritematosa. Essas manchas aqui, elas são numa base eritematosa e duram em torno de 2 dias. Bem, o diagnóstico ele pode ser dado com base clínica e epidemiológica. Então, identificado o quadro de fase prodrômica, de fase exantematosa, as manchas de Koplik no paciente suscetível, com histórico de exposição, em geral não vacinado, mas pode ser vacinado. Então, numa área endêmica ou num local que esteja acontecendo um surto de sarampo, isso praticamente fecha o diagnóstico clínico de sarampo. Mas a nossa suspeita ela vai ser em todo paciente que, independentemente da idade, lembrando que o sarampo pode acometer adultos, independentemente da idade, situação vacinal, que apresenta febre, exantema, máculo-papular com tosse, coriza ou conjuntivite. Bem, então esse quadro é o que levanta a suspeita do diagnóstico e aí, se necessário, devemos partir para o diagnóstico laboratorial. Quais são os exames? O que os exames mostram? O hemograma, na fase prodrômica, pode indicar uma leucocitose com desvio à esquerda. Na fase exantemática, acontece uma importante leucopenia, devido a essa imunossupressão. E se acontecer um processo de leucocitose na fase exantemática, devemos suspeitar de uma complicação, ou seja, de uma infecção bacteriana secundária à imunossupressão causada pelo vírus, principalmente pneumonia por pneumococos. A trombocitopenia também pode acontecer, é descrita nessa fase exantemática. O diagnóstico laboratorial ele vai ser útil no possível caso de sarampo atípico, ou seja, quando o paciente não apresenta o exantema, mas nós temos, por ser imunossuprimido, por exemplo, mas nós temos grande suspeita de que ele possa ter um sarampo, por exemplo, uma exposição prévia. Numa pneumonia ou encefalite inexplicada no paciente imunocomprometido, também pode ser, já que o vírus do sarampo, como veremos, pode causar um quadro de encefalite. Então, em paciente com encefalite
é possível fazer o diagnóstico ou buscar o diagnóstico laboratorial de uma infecção por sarampo. Também nos clínicos que não estão familiarizados com o quadro de sarampo, né, ou naqueles em que é inconclusivo, não se sabe exatamente o vírus que está causando, pode ser feito o ELISA. O ELISA ele vai detectar então o IgM numa amostra de sangue, tá? E esse ELISA ele é quase sempre positivo após o quadro cutâneo, né, que é quando já tem o início do processo de resposta com formação de anticorpos do tipo IgM, a resposta T-helper-2, e continua positivo por 4 semanas. Em paciente com menos de 72 horas do rash, do surgimento do rash, em torno de 1/4, podem ter negativo, falso negativo durante o ELISA. E existem ocasiões em que vai ser necessário repetir essa coleta de sangue. Então, nós coletamos uma amostra de sangue, no caso suspeito, no primeiro atendimento, quando existe o exantema, que levantamos a suspeita, e prontamente notificamos a Agência de Vigilância Epidemiológica. Então, o sarampo é uma doença cuja notificação se faz obrigatória. Se o resultado for inconclusivo, devemos repetir uma nova coleta, né? Devemos fazer uma nova coleta de amostra de 15 a 25 dias depois da primeira, né? Quando o caso é inconclusivo. Bem, então aqui um resumo: coletar a primeira amostra de sangue de IgM-IgG no momento da suspeita, e a segunda amostra deve ser coletada em algumas situações específicas. Nos lactentes menores do que 1 ano, que apresentam sorologia para IgM reagente, nós devemos repetir essa amostra. E quando a primeira amostra tiver sido feita até o 5º dia após o surgimento do exantema e resultar em IgM negativo, então nós vamos coletar uma nova amostra 15 dias após essa primeira, em até no máximo 28 dias após o aparecimento do exantema. Então, são as indicações para dosar novamente o IgM e o IgG nesses pacientes. Como se dá o tratamento? O tratamento não tem um antiviral específico. A hidratação e os antipiréticos são indicados em função do quadro de diarreia e indisposição que esses pacientes podem ter. Então, indicamos a hidratação via oral e endovenosa quando for necessário, mais os antipiréticos. Se o paciente apresentar evidências de infecção bacteriana, como por exemplo pneumonia e otite média, devemos fazer uma cobertura para pneumococos e hemófilos influenza do tipo B. A vitamina A ela também é indicada e os estudos mostram uma redução da morbidade e da mortalidade com esse medicamento. As doses estão presentes no slide. Bem, a ribavarina não é comprovadamente 100% eficaz, mas pode ser usada em paciente com menos de 1 ano que tenham pneumonia ou em paciente com imunossupressão grave. É indicado o uso do medicamento ribavarina, ou seja, casos específicos. Complicações. Quais são as complicações que o sarampo pode ocasionar? Geralmente é no trato respiratório, né, onde acontece, por exemplo, uma laringotraqueobronquite aguda chamada de CRUP, que inclusive pode levar a uma obstrução da via aérea desse paciente. Otite média e broncopneumonia por pneumococo, influenza ou estafilococos podem surgir, requerendo tratamento imediato com antibiótico terapia. Então, quando a febre ressurge no período de exantema ou existe leucocitose, é indicativo, é uma suspeita de infecção bacteriana secundária. Pode acontecer ceratite úlcera corneana, com uma possível evolução para cegueira, inclusive. Diarreia também pode acontecer devido à replicação do vírus no trato gastrointestinal. Existe uma complicação grave do sarampo, que é a encefalomielite pós-sarampo, que vai acontecer 2 semanas após o aparecimento do exantema e é um distúrbio de característica autoimune. O outro distúrbio autoimune vai acontecer de 5 a 10 anos de infecção e é uma doença bastante grave, que é a
pós-encefalite esclerosante do sarampo, que acontece em torno de 5 a 10 anos após a infecção. Panencefalite esclerosante subaguda do sarampo, né? Que vai acontecer em torno de 5 a 10 anos e se vai caracterizar por uma doença neurológica progressiva, com perda de função, com perda de memória, com perda de intelecto, né? Com um prognóstico ruim para esses pacientes. É necessário fazer o isolamento, então 5 dias antes e 4 dias após o início do exantema, fazer o isolamento por gotículas e aerosol, inclusive com precaução através de máscara N95. Bom, a prevenção. O vírus, como ele possui um único tipo antigênico, a vacina ela é altamente eficaz. O ideal é que a vacina seja iniciada aos 12 meses, como a tríplice viral, e depois aos 15 meses com a tetraviral. As crianças vacinadas podem ter, na semana da vacinação, um quadro de febre e exantema brandos. É importante saber que as mães elas conferem uma imunidade passiva aos recém-nascidos através dos anticorpos IgG transmitidos pela placenta. No entanto, as mães que foram vacinadas têm uma quantidade de IgG baixa no seu sangue. E quando elas têm a gravidez, a quantidade de IgG que passa para o feto ela é reduzida, o que torna esses recém-nascidos mais suscetíveis nos primeiros anos de vida. Por isso é importante que, apesar da transmissão passiva dos anticorpos pela placenta, é importante que essas crianças sejam vacinadas para ter uma imunidade duradoura. Existe também a imunoglobulina. Pacientes que serão submetidos à quimioterapia ou radioterapia, eles não devem receber a vacinação nos 3 meses após o procedimento. E os portadores de HIV apenas se apresentarem uns bons níveis de CD3. A vacina de vírus vivo não é indicada em pacientes gestantes imunossuprimidos. Existe um processo chamado de bloqueio vacinal, ou seja, nos pacientes que se expuseram ao vírus, eles podem receber uma vacina em até 72 horas da exposição, ou a imunoglobulina humana em até 6 dias. Então, em todos os pacientes sem histórico vacinal que se expuseram ao vírus, pode ser feito a vacina, né? Ou então a imunoglobulina em casos específicos, em até 6 dias. A imunoglobulina ela é dedicada aos seguintes casos, que são casos que podem evoluir com sarampo grave. Lactantes com menos de 12 meses, lactente, gestantes sem histórico vacinal, esses dos casos de pacientes que receberam a imunoglobulina devem receber a vacinação assim que possível. E essas são as referências. Muito obrigado por assistir.